Juízes, capítulo 19. Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Versículo 30. Após a leitura deste terrível relato, creio eu que seja o mais desagradável para as mulheres. Surgem alguns questionamentos. Como pode uma história tão horrível estar nas páginas da Bíblia Sagrada? Deus não poderia ter apenas citado que Israel cometeu muitas maldades e pronto? Precisava contar os detalhes? É que são justamente nos detalhes que percebemos os pecados que levaram o povo a uma apostasia sem limites. O concubinato nunca foi plano de Deus, mas havia se tornado costume em Israel, onde as mulheres concubinas não possuíam os mesmos direitos das esposas e, em sua maioria, eram tratadas como mercadorias. A rejeição por parte da concubina provavelmente se tenha dado por razão de maus tratos. Passado algum tempo, porém, o levita foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Apresentou-se como um homem agradável e ganhou a afeição de seu sogro. Todavia, aquele homem com título de líder religioso logo provaria sua covardia e insanidade. Não encontrando quem os recebesse em Gibeá, eis que um homem velho os acolheu em sua casa. Enquanto eles se alegravam, enquanto ignoravam seus corações endurecidos pelo pecado, enquanto buscavam prazer em coisas temporais, estavam prestes a tornarem-se cúmplices de um crime hediondo. A casa do homem velho foi cercada por filhos de Belial, que insistiam para que o homem lhes entregasse o levita, a fim de que pudessem abusar dele. Juízes 19 não nos faz lembrar de Gênesis 19? Da mesma forma que Ló chegou a oferecer suas filhas virgens para aplacar a fúria dos sodomitas, aquele homem ofereceu sua filha virgem e a concubina do levita para que delas abusassem. Por razões que não conhecemos, apenas a concubina foi lançada à mão daqueles homens malignos, sofrendo um estupro sem precedentes. Creio que este seja o crime mais temido por toda mulher. Agora imagine ser entregue pelo próprio marido para sofrer tamanha maldade. Pior ainda, sendo o seu marido um sacerdote, um líder religioso. Este episódio é uma prova inequívoca do que o homem sem Deus é capaz de fazer. No caso de Ló, suas filhas foram poupadas e os anjos os conduziram em segurança para fora daquela cidade perversa. E por que a pobre da concubina não foi poupada também? Não sabemos, amados. Só sei de uma coisa: ela não foi a única vítima da perversidade de Israel. A sua triste morte ilustra a situação do ser humano longe do Criador, pior do que um animal. O esquartejamento da concubina, também um registro que reflete esse cenário. Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. 3 ações diretas que deveriam abrir os olhos de Israel para o grande horror em que estavam vivendo. A condição espiritual de Israel tornou-se deplorável, mas por pior que fossem suas atitudes até então, nada se comparava com aquela brutal covardia. E ainda mais covarde foi a atitude do levita, que foi conivente com aquele crime a fim de salvar a sua própria vida. A multiplicação da iniquidade naqueles dias aponta para uma sociedade insensível e egoísta,
aponta para o tempo do fim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Certamente aquela concubina gritou por socorro. Hoje, podemos ouvir gritos de socorro da parede ao lado de nossa casa, da mesa de um colega de trabalho, dos corredores da escola. Ao nosso redor, eis o cenário da dor. Não permita que o seu coração se torne insensível às necessidades de seus semelhantes, mas que, como os anjos que livraram Jó e suas filhas, sejamos instrumentos de Deus, levando o Evangelho de Cristo e a esperança de sua breve volta a um mundo que está em contagem regressiva. Ponderai nisso, considerai e falai. Vigiemos e oremos. Bom dia, arautos do Evangelho Eterno. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.